se além de tudo que nós vemos e sabemos, existissem leis que tudo rege e tudo determina? Tudo bem com você? Se você não me conhece, eu sou a Cláudia Stuck, o canal aqui é Cinquentona Minimalista. E eu estou falando das leis herméticas, eu estou falando do hermetismo, eu estou falando da filosofia egípcia. Talvez você chegou até aqui e você tenha muito conhecimento. Parabéns, você já está no nível avançado. Ou talvez você esteja, assim como eu, aprendendo. Ou talvez você aí do outro lado nunca tenha ouvido falar dessas leis. E hoje eu vim trazer para vocês a lei da polaridade. Polaridade é uma palavra muito ouvida no momento, né? E aí, essa lei também está aí em harmonia com as outras leis, né, que são 7 leis ao todo. E eu vim conversar com você hoje aqui um pouquinho sobre essa lei da polaridade aí. O que é essa polaridade, né? A gente sabe o que é polos, né? Um polo fica distante do outro. Então, eu vou fazer um exemplinho simples aí, na minha humilde ignorância, do desenho de um triângulo. Um triângulo. Aqui num extremo a gente tem um polo, aqui no outro extremo a gente tem outro polo. E você está aqui na ponta do triângulo. Onde fica a ponta do triângulo? Alinhado com o meio. Então aí já dá uma dica. Tudo que existe tem 2 polos. Né? O fogo, ele também tem 2 polos. Quando é alinhado com o centro, ele produz boas coisas. A ausência do fogo mata, o excesso do fogo mata. Quando alinhado e controlado, ele é fonte de vida. A água, a mesma coisa, ela também tem os 2 polos dela. Ela pode tanto destruir quanto construir. Ela pode ser fonte de vida, como uma forma de destruição. Então, os nossos sentimentos, o amor, ele pode, quando não controlado, não bem direcionado, ele pode se transformar em ódio, né? Ou um desejo de destruição do objeto não correspondido. A gente vê isso nos jornais quase todos os dias, né? Assassinatos por passionais. E essa lei é que esclarece essas, como se diz, essas discrepâncias da mesma coisa. E nos ensina que a única forma de estar alinhado, em harmonia com essas extremidades é você buscar sempre o caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o caminho da ponderação. Saber que a mesma coisa que pode te favorecer, ela pode te destruir, né? Se não for bem dosada. E isso se aplica a tudo que existe. Não existe absolutamente nada, algo ou qualquer coisa que fuja dessas polaridades. Então, se você tende a pensar só para uma vertente ou só para outra vertente, você está num ponto de desequilíbrio muito grande, porque os 2 extremos é onde se joga na discrepância das coisas, na não compreensão, na cegueira ou no desequilíbrio de você não conseguir enxergar que o meio ou as graduações, elas são necessárias, que você pode transitar de um lado a outro, mas não unicamente pender só para um lado, porque é esse pender somente para um lado é que gera as guerras, é que gera os genocídios, é que gera assassinatos, é que gera miséria, é que gera a ganância, e que o equilíbrio tem que estar em tudo, e que tudo que existe tem que ser respeitado, porque é necessário que se exista, mas como é que você vai estar entre esses pontos, é que está o seu ponto de equilíbrio, né? E como tudo que existe, e são coisas que nós não iremos mudar, a não ser que a gente tenha o pleno conhecimento de como transitar diante das situações ou diante de todos os acontecimentos, sempre avaliando os extremos, avaliando em que ponto eu estou desse extremo,
Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem um pensamento muito extremo sobre uma coisa, você tem que se reavaliar, porque você está num ponto de desequilíbrio quando você despreza o outro lado. Então, a harmonia entre esses dois extremos, essas polaridades, é que se dá o equilíbrio. Como eu disse anteriormente, eu não sou dona da verdade, eu sou uma aprendiz e provavelmente tem quem saiba muito mais sobre esse assunto, provavelmente tem quem esteja aprendendo assim como eu, e provavelmente tem pessoas aí que nunca ouviram falar sobre essas possibilidades, né, de se buscar um equilíbrio, de compreender tudo que existe, tudo que é, de forma a trazer para a sua própria vida um ponto de equilíbrio. Então nem só o A é o correto, nem só o Z é o correto. Um dos exemplos mais dados sobre essa lei da polaridade aí é um termômetro, né? Um termômetro que você sabe que você sem temperatura você morre e com excesso de temperatura você morre. Então avaliar sempre a temperatura ideal com que o seu corpo se sente confortável, né? E da mesma forma que esse exemplo da temperatura aí, a gente tem que buscar de que forma que é que o nosso centro, o nosso psicológico se sente bem e confortável, né? Não é eu brigando com o resto do mundo, defendendo um extremo, ou brigando com o outro resto do mundo defendendo outro extremo, né, que vai fazer com que o meu psicológico se sinta bem, que vai fazer com que eu me sinta centrada, que eu me sinta psicologicamente organizada ou com um ponto de equilíbrio, né? Então é baseado aí nessa lei da polaridade de tudo que existe, porque tudo que existe, o bem e o mal, o amor e o ódio, o frio e o quente, é avaliar aí esse meio qual se tem que usar o bom senso e qual se deve se transitar para ter um equilíbrio no nosso ambiente, um equilíbrio na nossa própria vida, né? No nosso corpo físico, no nosso corpo emocional, no nosso psicológico, para se caminhar aí diante de tudo isso que a gente tem vivido, que a gente tem visto, que a gente tem assistido, né? E não são coisas impensáveis ou impraticáveis, basta a gente observar a natureza, a sabedoria com que a natureza organiza tudo, né? E com a beleza que a natureza se dispõe o tempo todo, que a gente vai encontrar o equilíbrio, encontrar uma forma de viver melhor. Ainda que se não viver melhor no ambiente externo, mas pelo menos viver melhor dentro do ambiente interno, que é esse terreno onde ninguém pisa, onde você não divide com ninguém, é você com você mesmo. E é aqui, encontrando primeiro o equilíbrio aqui, nesse terreno onde ninguém pisa, é que você vai viver em equilíbrio com o resto, com o entorno de si. Era isso hoje, fiquem bem, fiquem na paz, né? Deixem aí nos comentários o que vocês pensam a respeito disso, de que forma vocês podem estar observando isso e aplicando isso na vida de vocês. Um beijão, fiquem bem, fiquem na paz. Até o próximo vídeo.